Você consegue imaginar que às vezes a morte não vem de doenças, acidentes ou crimes, mas dos próprios animais que admiramos ou damos por garantidos? Fama, talento e sucesso não conseguiram proteger essas estrelas do poder bruto da natureza. O que torna suas histórias ainda mais assombrosas é a ironia. Muitos deles dedicaram suas vidas a celebrar os animais, mas no final, foram essas mesmas criaturas que se voltaram contra eles. Cada nome nesta lista carrega ondas de luto, não apenas para suas famílias, mas para milhões de fãs em todo o mundo. Esses não são apenas finais trágicos. São lembretes arrepiantes de que a natureza selvagem não segue regras senão as suas próprias. Hoje, revelamos 7 das mais chocantes mortes de celebridades causadas por animais, cada uma mais desoladora e inacreditável que a anterior. 1. Steve Irwin. Steve Irwin era maior que a vida. Para milhões, ele era o caçador de crocodilos, o homem destemido de caque que mergulhava de cabeça no perigo, lutando com crocodilos, manuseando cobras venenosas e transformando os animais mais mortais em estrelas de televisão mundial. Com energia ilimitada e um sorriso que nunca desaparecia, ele tornava a natureza emocionante, ensinando a todos que a vida selvagem merecia respeito e amor. Mas em 4 de setembro de 2006, sua missão de educar e inspirar chegou a um fim repentino, quase impensável. Enquanto filmava um documentário chamado Ocean's Deadliest na costa da Austrália, Steve entrou na água ao lado de uma arraia maciça, uma criatura raramente vista como ameaça a humanos. Em apenas um microsegundo, aquele oceano calmo tornou-se fatal. A arraia chicoteou sua cauda para cima, cravando seu ferrão venenoso diretamente no peito de Steve e perfurando seu coração. Membros da equipe o tiraram da água em pânico, tentando desesperadamente salvá-lo, mas era tarde demais. O homem que havia sobrevivido a inúmeros encontros com crocodilos, leões e pítons se foi, levado não por um predador conhecido por sua ferocidade, mas por um animal que a maioria nunca considerou perigoso. O mundo ficou chocado. Fãs choraram por todos os continentes. Como alguém tão vibrante, tão inquebrável, poderia ser silenciado em um instante? No entanto, mesmo na morte, o legado de Steve vive através de sua esposa Terry, seus filhos Bindi e Robert, e das inúmeras pessoas que ainda sonham em proteger a natureza selvagem por causa dele. Sua história nos lembra que a linha entre paixão e perigo é muito tênue e a natureza nunca joga pelas nossas regras. 2. Timothy Treadwell. Timothy Treadwell não era apenas um entusiasta da vida selvagem. Ele era um homem que acreditava que poderia viver entre ursos pardos como um deles. Por 13 verões, ele acampou no interior do Parque Nacional Katmai, no Alasca, sem jaulas, sem barreiras, confiando apenas em sua convicção de que amor e confiança poderiam domar a natureza selvagem. Para alguns, ele era um conservacionista destemido. Para outros, um sonhador imprudente. Mas para os ursos, ele era apenas mais um intruso humano. Em outubro de 2003, enquanto o outono se tornava rigoroso e a comida escasseava, Timothy e sua namorada Amy Huguenard tomaram uma decisão fatídica. Eles haviam feito as malas para partir, mas voltaram para uma última semana na natureza selvagem após uma disputa com a companhia aérea. Até então, os ursos que ele conhecia haviam hibernado. O que restava eram estranhos, famintos, imprevisíveis e desesperados. Um desses ursos, enorme e agitado, foi capturado nas filmagens finais de Timothy. Pela primeira vez, sua voz tremeu na câmera. Não estou confortável com este urso. Naquela noite, o impensável aconteceu. O animal atacou com força brutal. Quando um piloto chegou na manhã seguinte para buscá-los, ele encontrou um acampamento destruído e um urso guardando o que restava. Os guardas florestais recuperaram mais tarde apenas fragmentos, ossos e o relógio de pulso de Timothy ainda preso ao seu braço decepado.
O urso foi abatido, mas o horror permaneceu. A história de Timothy tornou-se um símbolo arrepiante da linha frágil entre devoção e destruição. Ele acreditava que o amor poderia conquistar a natureza. Mas no final, a natureza fez sua própria escolha. 3. Catherine Chappell. Catherine Chappell era uma estrela em ascensão em Hollywood. Não uma atriz, mas uma brilhante editora de efeitos visuais, cujo trabalho em Game of Thrones ajudou a dar vida a dragões e batalhas épicas. Por trás das telas, ela era igualmente apaixonada, dedicando seu coração à conservação da vida selvagem e à beleza crua da natureza. Para Catherine, ver animais em seu habitat natural não era apenas um sonho, era um chamado. Em junho de 2015, ela viajou para a África do Sul, ansiosa para fazer um safari no renomado Lion Park, perto de Joanesburgo. As regras eram claras: permanecer dentro do veículo, janelas fechadas. Mas, como muitos turistas fazem, Catherine baixou sua janela para aquela foto perfeita. Um único momento de curiosidade que cruzou uma linha mortal. Sem aviso, uma leoa avançou. Com velocidade aterrorizante, ela prendeu suas mandíbulas no pescoço de Catherine e a arrastou pela janela aberta. Testemunhas gritaram. Seu guia lutou desesperadamente para salvá-la, mas o ataque foi implacavelmente rápido. Em segundos, Catherine se foi. O mundo ficou chocado. Como alguém tão inteligente, tão apaixonada por proteger animais, pôde ser vítima de uma forma tão brutal? A ironia era dolorosa. Uma mulher que dava vida a criaturas fantásticas na tela foi morta pela força muito real da natureza que ela tanto prezava. Sua morte serve como um lembrete arrepiante. Mesmo em ambientes controlados, a natureza selvagem nunca é realmente domada. Uma janela abaixada foi tudo o que foi preciso para transformar a admiração em tragédia. 4. Diane Whipple. Diane Whipple era uma força da natureza por si só. Uma jogadora de lacrosse de elite, uma treinadora respeitada e uma pioneira para as mulheres no esporte, ela inspirava os outros com sua determinação feroz dentro e fora de campo. Ela não estava apenas vencendo jogos, estava moldando uma nova geração de atletas. Mas em janeiro de 2001, sua vida terminou de uma das maneiras mais chocantes e horripilantes imagináveis. Não aconteceu em uma expedição perigosa, mas no corredor do prédio de seu apartamento em São Francisco, o mesmo lugar onde ela deveria se sentir mais segura. Ao voltar de uma compra de supermercado, ela encontrou Bane, um enorme cão presa canário de 130 libras, aproximadamente 59 quilos, de propriedade de seus vizinhos, 2 ex-advogados com ligações com uma gangue de prisão. Bunny não era um animal de estimação no sentido tradicional. Ele era uma arma de 4 patas. O cachorro avançou com força inimaginável. Vizinhos ouviram os gritos de Diane enquanto o animal a atacava. Quando a ajuda chegou, a cena era de pura carnificina. Sua garganta foi dilacerada, seu corpo coberto com mais de 80 ferimentos de mordida. Um médico legista testemunhou mais tarde que as únicas partes intocadas de seu corpo eram o topo de sua cabeça e as solas de seus pés. As consequências abalaram a nação. Um dos proprietários foi condenado por homicídio de 2º grau, um veredito raro e arrepiante em um caso de ataque de cão. A morte de Diane Whipple não foi apenas uma tragédia, foi um lembrete aterrorizante de que, nas mãos erradas, animais podem se tornar armas e a segurança pode desaparecer em um piscar de olhos. 5. Alexis Martinez. Alexis Martinez tinha apenas 29 anos, mas já havia conquistado o respeito mundial como um talentoso treinador de mamíferos marinhos. Calmo, disciplinado e profundamente conectado com os animais com os quais trabalhava, Alexis construiu sua carreira em torno das orcas, criaturas majestosas e perigosas. No Loro Park, nas Ilhas Canárias, ele era conhecido por sua habilidade e sua confiança tranquila na água. Mas na véspera de Natal de 2009, esse laço de confiança se estilhaçou em um instante.
Durante o que deveria ter sido um ensaio de rotina com Keiko, uma orca macho enorme, Alexis entrou na piscina como havia feito inúmeras vezes antes. No início, tudo parecia normal. Então, sem aviso, a orca o atingiu com uma força devastadora. O golpe esmagou seu peito e rompeu órgãos vitais. Não houve tempo para resgate. Quando os colegas o alcançaram, Alexis já havia partido. O mundo ficou chocado. Como um profissional altamente treinado, alguém que entendia os riscos melhor do que ninguém, poderia ser morto tão repentina e violentamente pela própria criatura que ele cuidava. Na verdade, Keiko tinha um histórico de comportamento imprevisível. Mas no mundo dos parques marinhos, o show continuou, até que não mais. A morte de Alexis expôs a realidade mais sombria do cativeiro. O estresse, a tensão, a linha tênue entre performance e perigo. Não foi apenas um acidente. Foi um lembrete arrepiante de que mesmo os animais mais inteligentes do mar ainda são selvagens no coração. 6. Jack Boxberger. Jack Boxberger era uma lenda da pista, um corredor francês de longa distância que competiu em 4 Jogos Olímpicos e inspirou gerações com sua resistência e determinação. Ele não era apenas rápido, ele era implacável. De estádios em Paris a maratonas internacionais, seu nome tornou-se sinônimo de resistência e grandeza. Por décadas, Jack parecia imparável, um homem que havia conquistado todos os limites físicos. Mas em 2001, em férias em família no Quênia, o destino provou o contrário. O que deveria ser um safari pacífico transformou-se em um pesadelo. Enquanto filmava um elefante selvagem, Jack se aproximou para capturar a foto perfeita. Em um instante, o animal enorme atacou. Com força aterrorizante, ele o envolveu em sua tromba, o arremessou contra uma árvore e o pisoteou antes que os espectadores chocados pudessem reagir. A cena foi um caos. Turistas gritaram, membros da família assistiram horrorizados. Ninguém pôde intervir contra a fúria imparável do animal. Jack, um homem que havia superado milhares de competidores, não conseguiu escapar do único oponente que nenhum atleta jamais pode: a natureza selvagem e indomável. A ironia foi devastadora. Um campeão que dominou disciplina e controle foi destruído em segundos por uma força além do controle humano. A morte de Jack Boxberger não foi apenas trágica, foi um lembrete brutal de que mesmo o corpo mais forte, a vontade mais afiada, pode ser esmagado em um piscar de olhos pela natureza selvagem. 7. Taylor Mitchell. Taylor Mitchell tinha apenas 19 anos, uma cantora folk em ascensão de Toronto, com uma voz que os críticos descreviam como crua e emotiva. Com seu álbum de estreia ganhando atenção, ela estava à beira de uma carreira promissora, uma jovem artista pronta para construir seu lugar no mundo da música. Mas em outubro de 2009, no exato dia de seu 19º aniversário, a tragédia aconteceu da forma mais inesperada e horripilante. Taylor partiu para uma caminhada solo no Parque Nacional Cape Breton Highlands, na Nova Escócia, Canadá. Ela amava a natureza e frequentemente encontrava inspiração na beleza tranquila do ar livre. Mas aquela caminhada pacífica tornou-se a última dela. Do nada, uma matilha de coiotes atacou. Coiotes geralmente são assustadiços perto de humanos e ataques fatais são quase inéditos. Na verdade, até aquele dia, nenhum adulto na América do Norte jamais havia sido morto por um. Taylor lutou desesperadamente, mas a ferocidade dos animais a dominou. Ela sofreu uma perda massiva de sangue e, apesar dos esforços frenéticos de resgate, não sobreviveu. A notícia de sua morte chocou tanto especialistas em vida selvagem quanto a comunidade musical. Biólogos procuraram respostas, escassez de alimentos, comportamento anormal, mas nenhum conseguiu explicar por que aqueles coiotes se tornaram predadores naquele dia. Sua perda foi desoladora não apenas por sua violência, mas pela promessa que interrompeu. Uma voz que poderia ter ecoado pelo mundo
foi silenciada na natureza selvagem, deixando para trás apenas perguntas e luto. Essas 7 tragédias provam uma verdade assombrosa. Nenhuma quantidade de fama, talento ou força pode nos proteger da imprevisibilidade da natureza. Dos oceanos às florestas, de animais de estimação a predadores selvagens, a linha entre admiração e horror é muito tênue. Cada história não é apenas uma perda, mas também um lembrete de quão frágil a vida realmente é. Se essas histórias te emocionaram, lembre-se, a natureza selvagem nunca é domada e mesmo as estrelas mais brilhantes podem cair das formas mais inesperadas. Se você quer mais histórias poderosas como esta, certifique-se de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com outros que amam descobrir as verdades ocultas e chocantes das vidas e mortes de celebridades. Ative o sino de notificação para nunca perder a próxima história arrepiante.